Vamos ficar em pé? Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. É por isso que estamos aqui. Ele nos escolheu, Ele primeiro nos amou e nos chamou para o louvor da sua glória. Amém? Vamos soltar a voz. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluias. Podemos assentar. Amém? Testemunhos. Nós ouvimos testemunhos abençoados que vêm muitas vezes trabalhar de encontro com friezas, com expectativas frustradas. Muitas vezes nós estamos rodeados de amigos e muitas vezes depositamos nele a nossa esperança, a nossa confiança. Quando temos o amigo verdadeiro,
aquele que na tribulação, aquele que no vendaval, aquele que no abismo nos segura forte pela mão e nos faz passar seguro. Há momentos que amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar. E é nessas horas, dá até vontade de chorar. Mas ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo deserto, ainda que eu tenha que enfrentar o deserto, quando nós temos Ele em nossa vida, passamos, vencemos, porque dele é promessa sobre as nossas vidas. Teremos aflição no mundo, mas precisamos crer que Ele já venceu o mundo e que Ele está de braços abertos, nos aguardando para o grande dia. Amém? Há momentos que os amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar. Nessas horas a vontade é só chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, não vou deixar a luta destruir a minha fé. Não temerei, na promessa esperarei, eu confiarei. Ainda que as águas se perturbem, eu confiarei. Ainda que os montes se abalem, no Senhor esperarei. Mesmo que seja impossível, para o alto olharei. O meu socorro está em ti, seu nome eu clamarei. As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar. Nessas horas a vontade é só chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, eu não vou deixar a luta destruir a minha fé. Não temerei, na promessa esperarei, eu confiarei. Ainda que as águas se perturbem, eu confiarei. Ainda que os montes se abalem, no Senhor esperarei. Mesmo que seja impossível, para o alto olharei. O meu socorro está em ti, seu nome eu clamarei. Eu confiarei. No Senhor esperarei. Mesmo que seja impossível, para o alto olharei. O meu socorro está em ti, seu nome clamarei.
confiarei. No Senhor esperarei, mesmo que seja impossível. Para o alto olharei, o meu socorro está em ti. Seu nome eu clamarei. Seu nome eu clamarei. Seu nome eu clamarei. Seu nome eu clamarei. Aleluia. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Você pode sempre invocar o nome de Deus na sua vida. Abramos a palavra do Eterno no primeiro livro, livro de Gênesis, capítulo 49. Gênesis, capítulo 49, inicialmente o verso 22. Peço que você permaneça com a Bíblia aberta em Gênesis, pois nós vamos ler mais alguns textos no decorrer da ministração. Gênesis, inicialmente, o capítulo 49, apenas inicialmente o verso 22. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Leiam comigo. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Pai querido, em nome de Jesus, usa, ó Deus, este texto da Tua palavra para nos edificar, para nos ensinar, nos ademoestar, tocar em nosso coração, nossa mente, nossa alma, para que possamos receber algo especial do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. José, diz a palavra, testemunho que o seu pai estava lhe dando quando o abençoava, dizendo que ele era um ramo frutífero, não era uma pessoa infrutífera, não era uma pessoa inerte, não era uma pessoa tomada por nada na vida, mas uma pessoa de propósito, de ideais, uma pessoa de grandes feitos, de grandes realizações, ao ponto de dizer que ele era frutífero e os seus galhos se estendiam sobre o muro, porque ele estava junto, ligado à fonte. Gostaria de meditar com você sobre a vida de José nesta oportunidade, em nome de Jesus. De manhã nós falamos sobre a vida de Abel, aquele que diz Hebreus 11, verso 4, mesmo depois de morto ainda fala que ele pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e ele tendo a aprovação de Deus, e mesmo já morto, já sepultado, já falecido, as suas obras ainda o acompanham, ainda fala, porque ele está na galeria da fé. Mas hoje, agora à noite, vamos pensar sobre José. Eu creio que a Bíblia, ela fala tanto sobre tantos e tantos homens de Deus, não só para ficar registrado a história destes homens, mas para que nós possamos olhar para eles e dizer assim: eu quero ser um José, ou eu quero ser um Abel, eu quero agir como Abel agiu, eu quero agora neste momento agir como José agiu, como este homem procedeu na sua vida, como este homem caminhou diante de Deus, da forma que ele fez, eu também quero fazer em nome de Jesus. Você conhece a história dele, você sabe que ele aqui já estava como governador do Egito, homem, autoridade máxima abaixo de Faraó. No Egito quem mandava era Faraó, mas abaixo de Faraó quem mandava era José. Ninguém fazia nada sem a ordem de José. José, ele tinha muitos servos no Egito, e muitos servos de José eram médicos, servos de José. Se você olhar no capítulo 50, só uma pincelada no versículo 2, quando ele mandou embalsamar o seu pai Israel, seu pai Israel ou Jacó,
e ele mandou os seus servos embalsamarem, os seus servos que eram médicos, está no capítulo 50, verso 2. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Israel é o mesmo Jacó, né? Então ele tinha servos médicos, então não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa já importante, era uma pessoa de destaque, era uma pessoa celebrada, honrada, temida e temente a Deus ao mesmo tempo, um grande homem do Senhor. Eu gostaria que você fosse como José. Dias atrás, melhor dizendo, anos atrás, eu ouvi alguém ministrando, alguém pregando, e ele dizendo sobre a extinção, falava ele sobre extinção, e ele comentava alguns animais que estavam extintos. Aí ele dizia, também não só animais, mas há homens também extintos, há mulheres que caíram também em extinção. Pessoas que estejam vivendo, que viviam, segundo a palavra do Senhor, são pessoas que estão em extinção, porque pouquíssimas pessoas estão vivendo de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, que ela ministra, que ela traz para nós, dizia aquele pastor amigo em sua ministração, em sua mensagem. Mas será que nesta noite nós teremos alguns Josés aqui nessa noite? Será que teremos alguém dizendo, eu quero ser como José, eu quero proceder como José, eu quero viver como José viveu, eu quero ter a mesma experiência que ele teve? É muito fácil você olhar neste capítulo 49, capítulo 50, e ver José num patamar já, ver José já como autoridade, mas nem sempre isto foi acontecer, e nem sempre isso foi a realidade da vida de José, porque José teve uma vida muito difícil, muito complicada. José era filho de Jacó e Raquel. Jacó amou profundamente Raquel, ele trabalhou por Raquel, e ele teve José, e teve depois um outro filho chamado Benjamim. E quando Benjamim nasceu, a sua mulher, a mulher de Jacó, faleceu, e então ele era o filho amado do seu pai. A Bíblia chega a dizer até que o pai já era pessoa de idade, né? Já tinha um amor muito grande para com José. É um pai já de idade, né? Mas amava demais José e amava demais Benjamim. E isso causou uma revolta, um ciúme doentio nos seus irmãos. E os irmãos dele tinham ciúme de José. As 12 tribos as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó, Israel, e eles passaram a ter ciúme deste homem, deste jovem chamado José. A Bíblia chega a dizer que em determinado momento Jacó fez uma túnica para José, uma túnica muito bonita, muito linda, e ele deu essa túnica de presente para José, e isso causou revolta mais ainda no coração dos seus irmãos, achando que ele era um filho predileto, o filho queridinho do papai. Por que tem tanto amor por ele, não tem por nós? Na verdade, Israel amava todo mundo. Mas, queridos, o que aconteceu? Quais são os princípios que direcionaram a vida de José e fez dele um homem segundo o coração de Deus? Um homem que ocupou um cargo, o maior cargo da época, sendo governador da terra do Egito. Quais os princípios? É estes princípios que devem nortear a minha e a sua vida. É lógico que você não tem como fazer exatamente como José fez, não tem como proceder exatamente como ele procedeu, porque a experiência dele é uma, a sua experiência é outra, a minha será outra, mas os princípios que nortearam a vida de José, os princípios que conduziram José da cisterna, podemos dizer, ao palácio, esses mesmos princípios são os princípios norteadores de uma vida bem-sucedida e de uma vida abençoada. Guarde bem isso nessa noite, em nome de Jesus. Abra comigo agora, pedi para você deixar a Bíblia aberta, lá em Gênesis 37, para você ver o primeiro princípio que eu deixo com você, que norteou a vida de José. Gênesis capítulo 37, inicialmente, abra lá, Gênesis capítulo 37. José, você vai ver um pouquinho sobre a história dele aqui. Ele não perdia de vista a soberania de Deus. Ele não perdia essa visão. Primeiro princípio, não perca a visão da soberania de Deus.
Deus está no controle. Apesar das consequências, apesar dos últimos acontecimentos, José, ele nunca perdeu isto de vista. Deus está no controle. Deus é soberano. No capítulo 37, no verso 20, vinde, pois, agora, disseram seus irmãos, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Então aqui há uma maracutaia, vamos dizer assim, no linguajar popular, para matar José. Há algo que é montado para matar José. Vamos matá-lo. E vamos dizer para o nosso pai que um animal o pegou. Aí você vira no verso 27, vinde, vendamo-lo, graças a Deus não o mataram, vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então Judá, ele fala para os seus irmãos, olha, José, ele é carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Nós não podemos matá-lo. Vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo para os midianitas. Vamos vendê-lo. E José agora ele é vendido aos midianitas. Imagina um jovem já longe da casa do pai, longe da família, os próprios irmãos jogam numa cisterna querendo matá-lo. Por uma intervenção divina, Judá intervém e fala, não matemos. Ele é vendido aos midianitas. No capítulo 39, no verso 1, ele vai para a casa de Potifar, e Potifar o compra dos ismaelitas, que tinha levado para lá. Então agora no capítulo 39, ele é comprado por Potifar. Então um jovem liberto, numa vida maravilhosa, numa vida ali vivendo com seu pai, com a sua família, num lar abençoado, num lar tremendo, agora ele é vendido como escravo, e agora ele está na casa de Potifar. E você conhece ainda a história dele, não para por aí, e lá na casa de Potifar, algo acontece, e ele então no capítulo 39, verso 20, o seu senhor, o senhor de José, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão, ou seja, havia ali uma artimanha do inimigo para derrubar a vida de José, e ele agora está na cadeia, vendido como escravo, comprado por Potifar, sai da casa de Potifar e vai para a cadeia, porque a mulher de Potifar tinha dito que José tentou violentá-la, o que não era verdade. Quando ela tentou ter algo com José, a Bíblia diz que José fugiu, mas ela ficou com as vestes de José, porque ela segurou e ele saiu correndo, e ela fala, olha que este homem tentou fazer comigo. E o marido dela, Potifar, manda prendê-lo. Aí você fica imaginando que na cadeia ele tenha apanhado, recebeu uma surra na cadeia, mas José, você não vê ele em nenhum momento do texto sagrado revoltado, amargurado, entristecido, aborrecido, com amargura no seu coração, na sua alma, porque José, ele cria, eu reafirmo para você, na soberania de Deus. Se você olhar comigo no capítulo 50 de Gênesis, vai relatar exatamente isso para nós, em nome de Jesus, no versículo 20, quando ele fala assim, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes que agora se conserva muita gente em vida. Vós na verdade intentaste o mal contra mim, mas Deus na sua infinita graça o tornou em bem. Olha que coisa linda. Você pode pegar esse mesmo texto e aplicá-lo no Novo Testamento, em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você crê, meu amado, que Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, você pode descansar nas mãos de Deus. Amém, igreja? O primeiro princípio que você não pode esquecer, meu amado, vou repetir para você gravar, a soberania de Deus. Nada foge ao controle de Deus. E José ele fala isso no capítulo 50, você acabou de ler comigo aqui agora. Vós na verdade intentaste o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem.
E José não tinha conhecimento do apóstolo Paulo, que veio muito depois. Ele não tinha conhecimento do Novo Testamento, que não existia o Novo Testamento na época, Romanos 8, 28. Ele não sabia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não sabia disso, porque não estava escrito. Mas José sabia de algo: meu Deus está no controle. Deus está na direção. Nós vemos isso não só na vida de José, mas na vida de outros homens de Deus. Paulo e Silas, quando estavam presos, receberam uma surra tremenda, apanharam demais, e a Bíblia diz que à meia-noite, o que eles faziam? Cantavam louvores a Deus. Eles adoravam ao Senhor, eles cultuavam o Senhor, eles louvavam o santo nome de Deus. Por quê? Porque eles sabiam: Deus está na direção. Deus está no controle. Meu irmão, diante das adversidades da vida, diante das intempéries da vida, das turbulências da vida, você tem dito: Deus continua no controle. Deus está na direção. Você crê nisso, sim ou não? Porque então, quando está no avião, ele entra no momento de turbulência, você fica amedrontado? Fala: Deus está no controle. Quem já sofreu uma turbulência aqui no avião? Maioria, né? Você ficou com medo? Ou seja, Deus está no controle, aleluia. Está balançando o avião porque a estrada deve estar emburacada, né? Deus está no controle. Você reconhece o controle de Deus, não é quando tudo está indo bem, mas quando tudo está aparentemente parece estar dando errado. É aí que você tem que declarar e revelar, e manifestar, e professar a soberania de Deus na sua vida. Não aconteceu do jeito que você sonhou, do jeito que você projetou, mas você fala: Deus está no controle disso. José teve um sonho, lembra o sonho de José? Ele teve vários sonhos, vários. Mas um sonho dele é que os feixes se prostravam diante dele. Outro sonho de José é que o sol e a lua se curvavam diante dele. E ele contou para o seu pai, ele contou para os seus irmãos. Os irmãos falaram assim: será que nós vamos prostrar diante de você? E o pai disse: será que eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você? E todos se prostraram diante dele, quando ele era governador. Então Deus já revelou no coração de José que ele seria governador da nação do Egito. Mas agora, se Deus me deu um sonho em que eu vou ser governador, como que meus irmãos me vendem como escravos? Como que meus irmãos me jogam numa cisterna? Como que Potifar me compra dos midianitas? Fui acorrentado, fui amarrado, fui surrado, apanhei demais. Como que lá na casa de Potifar, toda aquela maracutaia lá, todo aquele drama, toda aquela cena, para que eu fosse expulso da casa dele. Eu era administrador da casa dele, fui parar na cadeia agora, onde os servos de Faraó estão. E quando ele revela o sonho dos servos de Faraó, os servos de Faraó esquecem de José. Um foi morto, lembra a história, né? Os irmãos lembram, um foi morto e outro foi levado a servir o copo novamente na mão de Faraó, o mordomo. Mas ele esquece de José. Mas José, ele não se revolta. Porque ele sabe, apesar da cisterna, apesar das correntes, apesar das cadeias, apesar das surras, apesar das consequências, o meu Deus continua no controle, em nome de Jesus. Amém, igreja? É fácil dizer que você crê na soberania de Deus quando tudo está maravilhosamente bem diante de você. Mas quando tudo vai mal, é aí que você tem que dizer: Deus é soberano. Eu creio que a vontade dEle há de ser feita. E eu vou descansar nos braços de Deus. Como nós precisamos aprender esse princípio na vida, queridos, descansar nos braços do Senhor, em nome de Jesus. Como nós precisamos, como nós necessitamos aprender sobre isso, em nome de Jesus. Mas há um outro princípio na vida de José. Abra comigo aí no capítulo 39, se não estiver aberto. Você vai ver no verso 2, 3, 5 e 6, que eu vou ler com você. Vou ler para você, melhor dizendo.
O verso 2 fala assim, 39, 2. O Senhor era com José, e que veio a ser homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Vou ler de novo. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que ele tinha. Verso 6. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo de nada mais, nada sabia, além do pão que ele se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Formoso de porte e de aparência. Capítulo 40, verso 23. Capítulo 40, verso 23. Veja aí também uma outra parte da palavra do Senhor. O verso, antes do 40, veio o verso 22 do capítulo 39. Eu já leio o 23. 39, verso 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Agora 40, 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. 41, verso 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto do rio Nilo. O que está acontecendo aqui, meu amado, neste texto, em nome do Senhor? José, levado à casa de Potifar, para servi-lo, tudo que José colocava a mão, prosperava. Tudo. José, depois, quando ele vai para o cárcere, segundo o verso 22, capítulo 39, o cárcere é confiado às mãos de José. Até a cadeia começa a prosperar. Eu aprendo aqui um segundo princípio, maravilhoso e tremendo da palavra de Deus, que Deus pode te usar para que outras pessoas prosperem antes de você. E você precisa entender isso no plano soberano de Deus. Vou repetir para você entender bem. Deus pode te usar para que outras pessoas prosperem, e você precisa entender isso dentro do plano de Deus. Porque se você não tiver esse entendimento, você vai ficar revoltado, você vai ficar enciumado, você ficará tomado de inveja, de dor de cotovelo, como diz o ditado popular. Por que o outro está prosperando tanto e eu não estou? Por que meu vizinho está crescendo tanto na vida e eu não estou? Por que meu irmão, minha irmã está prosperando e eu não estou? Por que eu trabalho tanto e através de mim a pessoa está crescendo tanto na vida e eu não estou? José não tem essa revolta no seu coração, porque José, ele entende, eu repito para você o primeiro ponto, a soberania de Deus. Deus está no controle, Deus faz conforme Ele quiser. Ele poderia revoltar e dizer assim: olha, mas eu estou aqui na casa de Potifar, Potifar não está prosperando tanto, por que eu não prospero? Eu sou mordomo, eu sou escravo dele, eu que tinha que prosperar. Ele não faz isso. Sabe por quê? Vou te dizer por quê. Porque Deus estava testando o coração de José para ver se poderia confiar nele todo o Egito, e muitas riquezas e muitas prosperidades. Vou testar o seu coração. Como Deus testa o seu coração? Ele faz alguém do seu lado prosperar. Ele faz alguém do seu lado ser mais famoso do que você. Alguém do seu lado crescer mais que você. E você fala assim: louvado seja Deus, porque Ele está crescendo e que Ele cresça mais e mais em nome de Jesus. Aí então Deus fala: o seu coração é bom. O seu coração não está apegado às coisas, aos bens materiais, às coisas deste patamar terreno. O seu coração realmente está em Deus. Então agora eu posso prosperá-lo. Agora eu posso fazer com que você venha crescer. Irmãos, estão entendendo, sim ou não? Quantas pessoas ficam revoltadas porque o vizinho prospera? Quantas pessoas ficam revoltadas porque o colega de trabalho que faz o mesmo trabalho que você ganha muito mais que você? Quantas pessoas ficam revoltadas por causa disso? Muitas, não poucas. Quantas pessoas veem um parente crescer financeiramente, ser bem sucedido, ela fica enciumada. Ah, meu parente lá comprou um carro X,
E eu não vou ficar para trás, não. Você não pode comprar, você não tem condição. E você compra o mesmo carro em 1000 parcelas para dizer que você tem um carro igual a ele. Porque o ciúme, a inveja, a vaidade, a presunção, a avareza, está tomando conta do seu coração. Então a forma de Deus testar o coração de José, para ver se poderia confiar a ele riquezas, honra, glória e fama, era fazer com que através dele outros prosperassem. E se isso não mexesse no coração dele, ele estava apto para estar lá, em nome de Jesus. Certa feita alguém disse que queria palestrar em grandes eventos, como outros palestravam em grandes eventos. E Deus disse ao coração daquela pessoa que testemunhou para muitos, eu estava lá e pude ouvir. Deus disse para ele: você não tem o que falar, por isso você não está lá. Ele tem, ela tem, por isso fazem grandes, megas eventos. Ou seja, aqui ele via alguém fazendo, o coração ficou dolorido e apertado. Eu que queria estar lá, eu queria aquela posição. Aí o ciúme tomou conta e a pessoa foi destruída. A Bíblia, ela leva isso tão a sério que tem um salmo inteiro para tratar disso, que é o Salmo 73. Quando o salmista Asaf, ele olha até para o ímpio e vê o ímpio prosperando, ele fala assim: quase resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que eu caísse, porque eu invejava os arrogantes ao ver a sua prosperidade. Então, meu amado, se alguém do seu lado está prosperando, você fala assim: glória a Deus, Senhor abençoe ele cada vez mais em nome de Jesus. Não diga assim: não, se está prosperando, deve estar roubando, só pode. Deve estar roubando, só pode. Como é que tem um carro desse? Está roubando. Como é que tem um relógio desse? Está roubando. Como é que tem isso, aquilo, aquilo? Deve estar roubando. Que a pessoa fica com dor de cotovelo. Você não pode ter isso. É como uma igreja ver outra igreja prosperar e ficar lá, deve ser de qualquer jeito. Porque como é que aquela igreja prospera tanto? Você fala: aleluia, que prospere mais e mais em nome de Jesus. Amém, igreja? E aqui nós oramos por todas as igrejas, para que todas as igrejas prosperem, para que todas as igrejas cresçam, em nome do Senhor Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Mas José sabia disso. Deus está me usando para que outros cresçam. Eu quero que eles cresçam mais e mais, em nome de Jesus. Fala no capítulo 50, você vai ver um outro princípio da vida de José. Capítulo 50, versículo 21. Uma palavra que ele deu a seus irmãos, ele disse assim: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. O terceiro princípio que tinha na vida de José era este: Deus me abençoa para que eu possa abençoar muitas pessoas. Amém ou não amém? Deus me abençoa, ou Deus me abençoou, para que eu possa abençoar muitas pessoas. José agora como governador, ele não esquece os seus irmãos. José agora como governador, ele não esquece da sua família, da sua casa. Quando o seu pai morreu, ele mandou embalsamar o seu pai. E o embalsamento durava 40 dias para ser embalsamado. Mais 70 dias de choro e lamento. Mais 7 dias do sepultamento. Tudo no capítulo 49 fala essas coisas que estou dizendo para vocês. Mas José, ele não esquece da sua família. Os irmãos que o tentaram lançar na cisterna, os irmãos que tentaram matá-lo e tirá-lo da família, ele agora sustenta a sua casa inteira. Os irmãos conhecem o texto que havia fome no Egito. Anos de fome e anos de fartura. Haveria fartura, depois haveria fome. E Deus dá sabedoria para José, para ele poder controlar e administrar isso. Ano de fartura, vamos fazer reservas. Porque no ano de escassez, de fome, nós já temos reservas. E agora José não só sustentou a sua casa, mas o Egito inteiro. Ou seja, Deus te abençoa para você abençoar outros em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus não te abençoa para você guardar para você e falar assim: isso aqui é meu. É meu, meu, meu. Tudo é meu, tudo é meu. Né? E nada é teu, tudo é meu.
Não, para você abençoar pessoas em nome de Jesus. Abençoar a igreja, abençoar a obra do Senhor, ser generoso com a obra, generoso nos dízimos, generoso nas ofertas, coração generoso, conforme diz 2 Coríntios capítulo 9, não avarento, mas generosidade no seu coração, generoso em dar uma gorjeta para alguém, generoso em abençoar uma vida, alguém que te abençoa, alguém que faz algo para você, você põe a mão no bolso, é generoso e abençoa a pessoa em nome de Jesus. José entende isso. Que Deus não estava dando para ele, o fundador do metodismo, John Wesley, fundador da igreja metodista, ele dizia, já disse isso aqui na igreja, que ele falava sempre assim, quando falava de finanças, nós devemos trabalhar bastante e ganhar o máximo possível, ganhe o máximo que você puder, dizia ele. Aí ele dizia outra coisa, ganhou o máximo, agora você economiza o máximo que você puder. Economizou? Tem o sustento da sua família está bem, sua casa está bem, então agora você tem que doar o máximo também que você puder. Você ganha o máximo, supra as suas necessidades da sua família, estão todos bens, economiza bastante e agora abençoa doando o máximo em nome de Jesus. Doando para as pessoas, tirando pessoas da miséria, da pobreza, ajudando pessoas em nome de Jesus. E Deus tem abençoado a sua vida. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama o seu servo, diz assim, sai da tua casa, Abraão, abençoareis que te abençoarem. O que quer dizer isto? Princípio de sabedoria. Quanto mais gente você abençoa, mais Deus te abençoa. Amém, igreja? E se você abençoar um que é abençoado por Deus, Deus te abençoa. Mas se você amaldiçoar um que Deus está abençoando, Deus te amaldiçoa. Vai te amaldiçoar. Deus abençoa e amaldiçoa. Malaquias fala que Deus amaldiçoou as bênçãos, para o povo não entender o princípio da generosidade, da entrega, da colheita, da semeadura. Malaquias fala isso. Mas o texto estou dizendo para você em Gênesis 12 principalmente, abençoareis que te abençoarem e amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Então cuidado, se você amaldiçoar a quem Deus está abençoando, você será amaldiçoado por Deus. Mas se você abençoar quem Deus está abençoando, Deus te abençoa. Como você não sabe quem Deus está abençoando, quem Deus está amaldiçoando, você abençoa todo mundo em nome de Jesus. Amém, igreja? Todo mundo. José entende isso. Deus tem me dado para que eu possa abençoar muitas pessoas, em nome de Jesus. Para que muitas pessoas sejam agraciadas, abençoadas, fortalecidas, em nome de Jesus. Certa feita, uma igreja, que é a igreja pastoreada pelo nosso presidente do Supremo Conselho, Reverendo Roberto Brasileiro, em Patrocínio, sul de Minas. Muitos anos atrás, a igreja tinha um princípio. Nesta igreja, todos vão ter a sua casa própria. Todos, sem exceção. E todo mundo lá tem a sua casa. Porque eles fazem multirões, constroem casa porque não tem casa. E todos têm a sua casa particular, em nome de Jesus. Você participaria de um princípio deste? Ou quando você abençoa, você já está pensando no retorno que vai voltar para você? Abençoe, e o que a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba, diz a palavra. Em nome de Jesus. Nós precisamos ser abençoadores de vidas. Não pessoas que estejam apenas usufruindo de outros, sem poder abençoar outros, em nome de Jesus. Não é o só venha a nós, não. É o compartilhar também e abençoar muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Nós temos sonhos nessa área. De poder chegar num patamar de pegar pessoas lá na sarjeta e sustentá-las, deixá-las lá no patamar, dizer agora vai para frente em nome de Jesus. Pegar igrejas pobres sem condição nenhuma, chegar e erguer a igreja, reformar, pintar, entregar. Deus abençoe vocês, ganhamos para Jesus em nome do Senhor. Porque é abençoando que nós somos abençoados, queridos. Não é querendo guardar. Aquele que retém mais do que é o correto, diz a Bíblia, é pura perda para você. Quem retém mais do que deve é pura perda, prejuízo. Deus abençoe em nome de Jesus. Quarto princípio na vida de José.
quarto princípio na vida de José, no capítulo 50, no versículo 15 em diante, seus irmãos vinham a ele dizendo assim: vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, tudo que lhe fizemos. É o caso. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o pecado, porque te fizemos mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Não temais, pois vos sustentarei, vós outro e vossos filhos. Assim os consolou e assim lhes falou ao coração. Ou seja, amados, o que está acontecendo aqui? José, em quarto princípio que ele tinha na sua vida: um coração sempre limpo, um coração sempre perdoador. José, nesses anos todos, ele não guarda raiva dos seus irmãos. Ele não guarda rancor dos seus irmãos. Não guarda. Quando ele é abandonado no cárcere, interpreta o sonho do mordomo de Faraó, do copeiro de Faraó, melhor dizendo. E ele esquece de José. 2 anos se passaram, você leu comigo aqui o texto agora há pouco, 2 anos. Mas José não guarda mágoas dele. Porque aquele que tem um coração limpo, limpo de raiz de amargura, limpo de maldade, meu irmão, minha irmã, você vai chegar lá e Deus vai te abençoar, se o seu coração for limpo, amém, igreja? Eu vejo muitas brigas por aí fora, em famílias, que o irmão não se dá com outro irmão, o irmão quer a morte do outro irmão, filhos que odeiam seus pais, pais que odeiam seus filhos, sogras, sogro, filhos e netos, genros que odeiam um ao outro, e é uma briga, porque um dia alguém fez algo que você não gostou. Meu irmão, Deus é soberano. Seu coração é raiz de amargura, você está cavando a sua própria sepultura. Mas quando o coração é limpo, Deus te coloca no pedestal, no patamar, em nome de Jesus, porque Ele sabe que você não vai se vangloriar, mas você vai adorar o nome do Senhor e dar a Ele toda a honra, toda a glória em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Você tem que crer nisso. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, por favor, capítulo 12. Eu já volto em Gênesis, não fecha Gênesis não, fica tranquilo. Hebreus, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Hebreus 12 vai trazer para nós uma palavra de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. O verso 1 em diante fala da nuvem de testemunha que nós temos diante de nós e podemos ser abençoados por ela em nome de Jesus. Fala para desembaraçar do peso do pecado, tenazmente nos assedia. Fala para correr com perseverança a carreira que está proposta. O verso 4 em diante fala das provações da vida. Aí eu quero que você vá comigo agora, lá no versículo de número 14 em diante. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas eu tivesse buscado. O versículo 15 fala para você cuidar, para que não haver raiz de amargura, porque a raiz de amargura, ela brota, e ao brotar, ela perturba, e ao perturbar, ela contamina muitas pessoas, estraga muita coisa. Raiz de amargura só no coração daquele e daquela que não tem um coração perdoador. Jesus falou assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cantar. Mas saiba de uma coisa, eu já orei por você para que meu Pai te perdoasse.
E quando você se arrepender, apacenta minhas ovelhas. Olha que palavra de Jesus. Você vai me negar 3 vezes que me conhece. O galo vai cantar, mas Pedro, já orei por você para que Deus te perdoasse. Então, antes de você pecar, eu já orei pelo seu perdão. Porque o coração de Jesus era limpo. Estevão sendo apedrejado e dizia: Pai, não lhes imputes este pecado. Coração limpo, meu querido, diante de Deus, em nome de Jesus, amém? Se você tem mágoa, ressentimento de alguém, meu amado, se você não quiser ir para o inferno, abandona isso da sua vida. Mas se você quiser ir para o inferno, boa viagem. Ouça a palavra de Deus para ir para um lugar melhor, em nome de Jesus. O grande problema é que muitas pessoas ouvem a palavra e não vivem nada da palavra. Conhecem os princípios e agem conforme, de modo contrário aos princípios bíblicos. Não brinque de Deus, porque Deus leva as coisas a sério. Amém, igreja? Coração limpo. Em último lugar, 5º princípio, último. Para não cansá-los nessa noite, não quero cansá-los. Veja comigo aí no capítulo 50, verso 24. Que coisa linda. E verso 25. Você vai ficar maravilhado, apaixonado por esse princípio. Disse José a seus irmãos, Gênesis 50, 24. Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os seus irmãos, os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. O que José fala? Olha, estou morrendo, eu morro, mas Deus vos visitará e vos tirará daqui. Quando vocês saírem do Egito para a terra prometida, eu quero que vocês façam algo, jurem para mim. Vocês vão levar os meus ossos, que eu quero ser sepultado na terra prometida. 5º princípio da vida de José, a fé que ele tinha não era uma fé egoísta, voltada para si mesmo, mas é uma fé que envolvia a igreja, o reino de Deus. Amém, igreja? A fé que você tem não pode ser uma fé egoísta. José não tinha uma fé egoísta, tinha uma fé no reino de Deus, na igreja do Senhor. Ele dizia, eu vou morrer, eu estou morrendo, eu não vou ver a terra prometida, eu não vou estar com vocês lá, mas Deus vai levar vocês. O que é isso? É fé que envolve a igreja como um todo. A sua fé que você fala assim, as nossas células vão prosperar, multiplicar de 10 por 100, 100 por 1 em nome de Jesus. A igreja vai crescer, vai prosperar em todas as áreas em nome de Jesus. A membresia vai prosperar, todo mundo vai crescer. Deus vai fazer maravilhas na igreja em nome de Jesus. Esta fé que mexe com o coração de Deus. Não é a fé que você fala, eu creio no poder de Deus, mas a sua fé, ela envolve apenas a sua pessoa, apenas a sua família. Ela não abraça o seu vizinho ali do lado. Interessante que as pessoas hoje podem ir de um continente a outro em pouquíssimas horas, mas não conseguem ir na porta do vizinho falar para ele do amor de Deus, dizer, Deus vai transformar a sua vida. Hoje mesmo nós tivemos aí o final da Copa do Mundo, não é verdade? A Alemanha ganhou de 1-0. 1-0 aí no segundo acréscimo do tempo, né? Finalmente. O Brasil não ganhou, foi só 10-1, mas tá bom, né? Tá bom. Devia ser 12, que é o número da perfeição absoluta, né? Mas tá bom. Não tem problema. Mas eu vi hoje algo que eu fiquei maravilhado. Os astronautas, não sei se alguém viu isso, assistindo o jogo, lá das alturas, e mandando mensagem, estão assistindo o jogo está bom demais. Que a tecnologia é fantástica, mas às vezes você não consegue ir no seu vizinho e falar para ele, olha, Deus vai transformar a sua casa, a sua família, te abençoar. Conseguimos ir de um continente a outro em poucas horas, lá do espaço, assistir um jogo acontecendo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Maracanã, mas não conseguimos crer que Deus vai transformar vidas através do ministério da igreja, em nome de Jesus. Quando você faz a sua oração, faça uma retrospectiva
Faça uma análise das suas orações. Que análise, pastor? Vou te dizer, vou te ensinar. Fale assim: as orações que eu faço, se Deus atender todas elas, quem serão os maiores beneficiados? Se a conclusão for só você, a sua oração é avarenta, é egoísta, é medíocre, é hipócrita e entristece o coração de Deus. Mas se a sua oração for: se o Senhor responder todas as minhas orações, milhares de pessoas serão abençoadas. Então a sua oração é uma oração segundo o coração de Deus. Amém, igreja? Quando pediram para Jesus, Jesus ensina-nos a orar. Ele disse assim: vocês vão orar assim, pessoal, aprenda comigo, vão orar assim: o Pai meu que está no céu, santificado seja o teu nome, dá-me o meu pão de cada dia, não deixe que eu caia em tentação, o resto manda tudo para o inferno, mas que eu não caia em tentação, livra-me do mal e o resto manda para o fogo. Ele não fala isso, ele fala: o pão, Pai nosso, o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, né? Está envolvendo todas as pessoas. José tinha aquela fé, apesar dele não poder ver, ele sabia que a igreja do Senhor veria, em nome de Jesus. Ele poderia dizer assim: não, eu estou morrendo mesmo, então o povo agora que se vire aqui no Egito. Meus irmãos disseram mal para mim, que explodam todos no Egito, se virem aí. Eu estou morrendo, e daí? Vocês se virem. Ele não fala isso. Ele não fala isso. Fala: Deus vai tirar vocês daqui. Vocês vão para uma terra tão maravilhosa. Leve os meus ossos, que eu creio no poder de Deus. Embora eu não vou vivenciar, mas vocês vão. Olha a fé que envolve as pessoas. É hora de deixar de ser egoísta e pensar mais no reino de Deus, nas coisas de Deus, e abençoar mais vidas em nome de Jesus. Quem não abençoa vidas perde o grande privilégio de ser abençoado por Deus, por abençoar outros. Jó, para encerrar, ele estava sofrendo demais. Da planta do pé ou da cabeça não havia nada de bom, só doença, só dor. E Deus falou assim: Jó, ora para os seus amigos. E Jó, ele encontra forças para que Deus abençoasse os seus amigos, para que Deus perdoasse os seus amigos. E a Bíblia fala assim: enquanto Jó orava pelos seus amigos, que diz o resto? Mudou o Senhor a sorte de Jó. Enquanto você ora por outros, Deus ora por você. Enquanto você abençoa outros, Deus abençoa você em nome de Jesus. Que o seu coração seja generoso diante de Deus. Por quê? Porque a graça dele foi derramada sobre nós, em nome de Jesus. Tem esses princípios. Olha o que ele passou, José. Agora era governador, abençoador de muitas vidas, em nome de Jesus. Vamos cantar novamente da graça maravilhosa? Cantamos, vamos repetir aquele cântico, cantamos tão bem. Os irmãos cantaram tão bem, para encerrar o culto e a bênção, em seguida a oração e bênção. Vamos cantar novamente, em nome de Jesus, a graça de Jesus, né? Maravilhosa graça. Vamos ficar em pé para nós cantarmos? Fica em pé, vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando essa canção tão maravilhosa, né? A graça de Jesus. Cantem bem animados, conforme cantaram no primeiro momento. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, trouxe-me alívio à alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Vamos cantar. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, trouxe-me alívio à alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é
é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores a Deus, honra. Maravilhosa graça traz vida perena. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores a Deus, honra. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz. Salvo sim em verdade, por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores a Deus, graça com maravilhosa graça. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profundo que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores a Deus, honra. Essa graça maravilhosa foi derramada sobre mim e sobre ti. E você, por causa dessa graça, tem que pensar nas pessoas. Certa feita o povo pecou e Moisés orou assim: Senhor, perdoa este povo, risque meu nome no livro da vida. Porque a fé dele abraçava todas as pessoas. Certa feita Moisés disse assim pela fé: oxalá que todos fossem profetas de Deus. E chegou Atos 2, descido Pentecoste, todos viraram profetas de Deus. Porque ele compartilhava, ele não retinha, não guardava só para si. Que você seja um José hoje, em nome de Jesus. E você quer uma oração especial, vem aqui à frente, quer orar com você. Vou encerrar com uma oração diante do altar. Quem quer uma oração especial, sai do seu lugar rapidamente, vem aqui diante do altar de Deus. Vamos terminar orando aqui no altar em nome de Jesus, né? Orando também, quer chamar o Brendo e também que estava namorando, começou o namoro, Poliana, vem na frente também. Queremos abençoá-los em nome de Jesus. Eu não tinha visto vocês, estava lá atrás, não tinha percebido antes. Vem aqui à frente também, vão abençoar o namoro de vocês em nome de Jesus. Você quer uma oração, vem aqui diante do altar de Deus, uma oração de gratidão, de louvor, de exaltação, de rendição ao Senhor. Vem aqui diante do altar, fala: Deus, eu quero agir como José agiu, Senhor. Eu não quero agir, ó Pai, como outros, mas como José. Creia na soberania de Deus. Talvez você veja que nessa noite você está enfrentando um tempo muito difícil na sua vida. Eu digo para você, creia, Deus está no controle. Não haja, não queira agir conforme o seu método. Haja conforme o método de Deus. Ele é infalível. O método de Deus é infalível. Se você agir do seu método, só faz besteira, só faz burrada, só faz asneira, só estupidez.
Haja conforme o método de Deus. Aí é só bênção, só unção, só graça, só maravilha, direção, agradar o coração de Deus, a aprovação de Deus, e a bênção vem sobre você em nome de Jesus. Se há um ressentimento, mágoa, libere o perdão, senão você não entra no céu. Libere em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor, nós apresentamos essas vidas preciosas diante do teu altar, na presença soberana do Senhor, Pai. Pai, eu não sei como está o coração, a mente, a alma, como cada pessoa se encontra neste momento, quais são os seus anseios, seus desejos, seu sofrimento, as suas crises, as suas dificuldades, Pai, eu não sei, mas eu sei, ó Deus, que Tu sabes. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está no controle. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está na direção. E nada foge da direção do Senhor, Pai. Nada foge do controle do Senhor, Pai. Mesmo que pessoas se intentam mal, o Senhor transforma em bem, porque somos abençoados pelo Senhor em nome de Jesus, Pai. Contra o povo do Senhor não vale encantamento, contra o povo do Senhor não vale maldição, contra o povo do Senhor não vale bruxaria, não vale macumbaria, não vale nada. Que o povo abençoado, que o Senhor abençoou, ninguém pode amaldiçoar, Pai. E esses amados, quando orarem, quando dobrar o joelho, orar, exercer a fé, que a sua fé envolva a igreja como um todo, a Deus e todos os ministérios, em nome de Jesus, Pai, para a glória do Senhor Jesus, em Cristo Jesus, Pai. Abençoa os seus lares, abençoa suas casas, abençoa suas famílias. Pai, eu abençoo também o namorado aqui, o novo casal de namorados, ó Pai, em nome do Senhor. Derrama a Tua graça sobre eles, Tua unção sobre eles, Teu poder sobre eles, direção do Senhor sobre eles, que tenham o temor do Senhor, a reverência do Senhor, o namoro sempre dirigido pelo Senhor, pela Tua palavra, santo diante do Senhor, abençoado pelo Senhor, Pai, os abençoe em nome de Jesus, Pai. Que os demais namorados, casais namorados também recebam a bênção do Senhor nessa noite. Casais de noivos recebam a bênção do Senhor. Casais casados recebam a bênção do Senhor. Filhos, pais, sogra, sogro, genro, nora, filhos, netos, todos recebam a bênção do Senhor nessa noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que toda arma forjada do maligno, toda seta do maligno caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. E o Teu povo receba o triunfo, a bênção, a conquista do Senhor, e tenha uma semana maravilhosa na Tua presença em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. E agora, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousam sobre os queridos, hoje, agora e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Dê um abraço a umas 30 pessoas. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor Jesus.